Fala galera, no Advisor de hoje eu tenho esse mega empreendedor, um cara que eu tive o privilégio de conhecer algum tempo atrás, Leonardo Rebite. É isso aí, Fernando. Meu irmão, seja muito bem-vindo aqui no escritório, muito legal esse papo. Esse é um programa que a gente compartilha as dores dos CEOs, founders, enfim, gestores, investidores, para essa galera que tá louca para empreender, ou que já empreende, ou que precisa de um gatilho ali, de um conselho, né, do Advisor, para fazer o negócio girar, ou enfim, escalar de vez. Léo, quem é você, cara? O que você tá fazendo hoje? Eu sei que agora você é o rei das fintechs aí, o que você tá fazendo? Como é que você veio parar nesse mundo aí? Então, Fernão, cara, hoje eu tô aí como CEO da Fintech Mutual. Hoje nós somos líder em empréstimos entre pessoas físicas, empréstimo de pessoa para pessoa. Quantos tempo tem a Mutual? A Mutual, ela começou há três anos atrás, mas ela tá rodando há 1 ano e meio. Um movimento bem interessante, porque a gente escalou muito rápido a Mutual. Não foi fácil, o desafio foi muito grande. A concorrência é muito forte, mas eu acho que foi fundamental olhar sempre para frente, ter foco, seguir executando sem se preocupar com a concorrência, foi isso. Posso fazer um parênteses, até pra gente chegar na Mutual e trazer umas histórias aí, algumas experiências pra Mutual. Eu queria entender um pouquinho do Léo quando era pequeno. Quando era pequeno, você já imaginava em ser CEO, em fundar uma fintech? Você já imaginava construir Liberdade ou construir alguma coisa grande? Tem alguma lembrança na sua memória, não? Tenho muitas lembranças, na verdade, mas nunca me imaginei grande. Eu acho que aconteceu naturalmente. Se a Mutual chegou até lá, foram as pessoas que estavam junto com a gente, que o time junto fez chegar até lá. Então não foi o Leonardo como empreendedor que fez sozinho, né? Mas voltando na minha infância, na verdade, o que eu lembro, eu sempre tive um tino para venda, né? Eu sempre senti que eu gostava de venda, que eu era vendedor, em brincadeira, sempre gostei de ser o líder, de correr e chegar lá na frente primeiro. Então eu sempre gostei muito sempre muito competitivo. Comunicador, bom comunicador. Bom comunicador, mas eu nunca achei que eu seria empreendedor. Eu nem conhecia essa palavra. Então, quando eu tinha 18 anos, por exemplo, eu escrevi um livro que foi best-seller. Eu recebi quase R$1 milhão, isso lá em 1998. Então eu comprei apartamento, carro zero, etc. Fui empreendedor e não sabia que estava sendo empreendedor, né? Livro do quê? Era um livro sobre hacker. Sempre fui muito curioso, sempre trabalhei com tecnologia. Naquela época eu escrevi do que eu gostava na época, que era trabalhar com Linux, segurança, etc. Que legal. Não tinha nada no mercado sobre isso, escrevi e ainda bem que deu muito certo. E aí depois escrevi mais mais você foi empreender logo de cara com 18 ou você chegou a ter alguma experiência no mundo corporativo, trabalhou para alguma empresa? Não. É uma história até engraçada, porque na época eu tinha 17 anos, morando com os meus pais, e aí a conta de telefone chegou, na época era modem, era discado, veio uma conta de R$400, 1997. Você não ligava depois da meia-noite? Você ficava ligando? Cara, naquela época não tinha o tal do 0800 ainda, eu era bem no começo da internet, aí veio uma conta de R$400, que seria uns R$4 mil hoje, e minha mãe falou, cara, tira o modem desse moleque, aí eu surtei, e falei assim, cara, agora tem hora de ganhar dinheiro. E aí eu corri pra fazer esse livro, fui no KD, não tinha Google ainda, fui no KD procurar editoras e lancei esse livro. Top. E, cara, foi isso, foi na porrada. Sua experiência corporativa, quando é que você entrou, assim? Eu acho que o mais importante é você trazer um pouco da sua experiência corporativa, aquele momento que fala assim, cara, agora eu vou seguir minha caminhada, eu vou seguir minha jornada. Eu gosto de entender essa transição. Eu acho que, eu não sei, eu acho que eu demorei muito a amadurecer, tá? Eu me senti menino durante muito tempo, então comecei a trabalhar com carteira assinada há 18 anos, o primeiro emprego foi operador de telemarketing. Legal. Meu segundo emprego foi analista de suporte, então, cara, eu comecei literalmente do zero, ali no chão, fazendo cabo e etc, fui trabalhar num contact center, e aí fui escalando para analista de suporte pleno, júnior, sênior, e aí fui escalando e mesmo assim seguindo uma carreira em paralelo, assim, eu segui uma carreira de mercado normal, sem menor pretensão, nunca me achei, sinceramente, que era super empreendedor ou capaz. Na verdade, só descobri o nome empreendedor em 2007, com 27 anos. Isso depois de escrever 3 livros, de ganhar dinheiro que eu ganhei, etc. Eu não conhecia esse termo empreendedor. É novo, né? É um termo relativamente novo, né? Sim. E aí, acho que a primeira porrada que eu levei como empreendedor e descobri o que era ser empreendedor foi em 2007, quando eu tentei fundar a minha primeira empresa. Foi um site chamado aboa.com.br. Eu lancei um portal de promoters, gastei todo o dinheiro que eu tinha e não tinha guardado. Chamei dois amigos meus para fazer esse site. Cara, sensacional pra gente, uma experiência boa e ruim. Ruim porque eu levei 2 anos para fazer, então eu errei como empreendedor por levar muito tempo para lançar uma ideia. Não tinha MVP. Aí fui buscar investidor, e na verdade naquela época eu não usava esse termo investidor, mas na época foi interessante que ver um cara, um executivo da RBS, que tinha um site na época do Sul, que era líder em entretenimento, não sei se eu posso falar o nome. Eu vou falar, era obaoba.com.br. Famoso. E aí esse cara veio falar comigo, consegui atrair ele saiu do Sul para conversar comigo no Rio, e quando ele chegou para mim, ele perguntou, Leonardo, o que
que você precisa. E eu literalmente não sabia o que eu precisava. Assim, eu coloquei todo o esforço de trazer o cara para conversar comigo, imaginava que seria uma conversa completamente diferente, de a gente trocar ideia. Isso é 2007. Em 2007, tinha 27 anos. E aí foi quando eu vi que eu precisava entender sobre fluxo de caixa, planejamento de marketing. Cara, tá aqui, minha primeira experiência, primeira porrada. E aí comecei a evoluir a partir daí, quebrei, não virei a ideia teve 10 motivos para não virar, mas foi a minha primeira startup, minha primeira falha aos 27 anos e depois foi isso. Algumas startups. Foi algumas startups. Então, eu continuei trabalhando no mercado privado. Em paralelo você foi empreendendo? Em paralelo eu fui empreendendo. Tá. Teve a crise de 2008 e 2009, onde eu quis mudar de emprego e literalmente não consegui mudar de emprego. O Brasil estava em crise, era o tal da marolinha que tinha do Lula, era a crise lá fora e chegou no Brasil. E aí ninguém acreditava no currículo que eu tinha. Eu tinha um currículo extenso, sempre gostei de muita coisa. E aí eu falei assim, cara, porra, ninguém acredita no meu currículo. Seria tão bom se meu currículo tivesse um selo de auditoria, um selo de autenticidade, né? E aí, em 2009, 2010, eu fui fazer uma pós-graduação na FGV. Uma das matérias era recursos humanos. E aí eu vi assim, caramba, que interessante. Agora, aprendendo sobre isso, sobre títulos, competências, na FGV, eu falei assim, cara, eu vou fundar currículoautêntico.com. Então, foi a minha segunda startup. Chamei o Vitor, inclusive, que é meu sócio hoje na Mutual. E a gente fundou a currículoautêntico.com, que era fazer auditoria de currículo, para dar um selo de qualidade. Então, se o seu currículo é autêntico, você tem prioridade. Esse era o slogan da época. Legal. Mas o Brasil começou a ficar super aquecido quando a startup veio ao ar e ela não teve relevância na época. Então, foi a segunda vez que a gente não virou. A gente lançou para PF, depois teve que virar para PJ. Começou a patinar. E aí patinou, não deu certo. Então, essa foi a segunda startup. Nesse período, em 2010, eu comecei a trabalhar na maior seguradora do país, nessa época, como gerente de projetos. E foi muito, muito importante também ter trabalhado nessa empresa, que ela me deu uma visão de combate à fraude, que é que eu viria a usar 7 anos depois, né? Nada é por acaso. E aí, a próxima startup foi em 2013. Em 2013, chegou meu amigo Vitor de novo. Ele, Leonardo, desculpa, cara, por me atrasar aqui, eu tava fazendo um reembolso postal nos Correios. Ele era diretor de e-commerce de uma loja online. E eu falei, como assim, cara, reembolso de correio? Como é que é isso? Aí ele falou assim, não, Léo, quando o e-commerce posta no correio, aquele objeto, aquela entrega chega, mas chega com atraso, você pode pedir reembolso no correio. Aí eu falei, não, quando extravia, né? Não é extraviar, não. Chegou mesmo, mas chegou com atraso. Eu falei, sério? Dá pra ganhar dinheiro com isso? Eu falei assim, não sei, eu peço estorno e ganho. E aí, cara, em uma semana eu já estava colocando um modelo no ar, automatizado. E aí você vê como você começa a acelerar como empreendedor, né? Executor. Então, né? Em uma semana eu já tinha colocado um modelo no ar, eu já tinha visto realmente que existia uma tabela de restituição para você pedir o reembolso para os Correios. E o primeiro cliente foi a empresa onde ele trabalhava. E, cara, acredite, em menos de um ano a gente tinha recuperado aí mais ou menos uns 4 milhões de reais, os maiores clientes, os maiores e-commerce do Brasil. Deu muito certo. Cara, show. E aí? Não, essa foi uma das empresas que deu certo. E aí, depois daí, a gente fez uma saída dessa empresa. Em 2015, teve a ideia da Mutual, né? Então, em 2015, eu tive a ideia de fazer a Mutual. Então, na terceira deu certo. Na terceira deu certo. Eu tive um problema aí, porque eu não gosto de citar, mas... não vou falar. Teve um questões pessoais aqui. Mas eu falo. Teve um problema nessa empresa, porque é até importante falar como empreendedor. Teve um momento em que... Alguém deve estar com a mesma dor que você. Não, sem dúvida. Pensa nisso. Isso acontece. Eu tive que tomar a decisão em largar meu emprego e assumir a startup. Só que eu tinha um emprego muito bom, muito estável, etc. E fiquei com medo de sair e entrar na startup. Estava na hora de sair e entrar. O que a gente fez? A gente buscou uma pessoa no mercado para assumir a empresa e tocar essa empresa para frente. Que merda. Esse cara entrou na empresa e destruiu. Copiou, levou a ideia para frente, etc. Sabe? Deu tudo errado. Então... Acabou fracassando. Foi bom o negócio, foi mas bom, por escolhas indevidas mas acabou por não ter certo. tomado a decisão de entrar e virar a empresa quebrou. Né? Isso é importante. Então, é por isso que os investidores sempre batem no pé. Você está 100% dedicado? É isso mesmo. Você está 100% na frente? Né? Cara, se você não estiver dedicado 100% à frente, não vai virar, vai dar merda. Tá? Eles investem em gente, né? 70% do investidor está na quem faz acontecer são as pessoas, não adianta. Então você está seguindo a média, né? Falam que o empreendedor, para dar certo, ele tem que quebrar umas 3,5 mais ou menos vezes. Acho que foi isso. Você deu umas 3 ali, acho que foi isso. Lá atrás. E aí surgiu a Mutual. Fazer um parênteses, essa sua característica empreendedora, ela me chama muito a atenção, né? Executora, eu falo. Porque você é um cara que pega a faca e entra no mato
mata e vai abrindo, não sabe se tem onça, se tem, não sabe que tem um killer que vai te devorar, você não sabe, nem precisa saber, você não tem medo do desconhecido, você vai pra cima. E acho que foi um comportamento assim que a gente acabou se conhecendo. Chegou um momento de fintech, há 2 anos atrás, eu comecei, cada assunto que aparece na minha vida, eu sou muito curioso, eu venho na internet, eu começo a me cadastrar em um monte de coisa. Sim. E acho que calhou de sei lá, quem é o CEO da Mutual. Aí eu fui lá e dei um adicionar no... Foi diferente, foi diferente. Eu vou falar como é que foi esse movimento. Mas deixa eu voltar antes de falar como é que nasceu a Mutual. A Mutual foi o seguinte, a Mutual, em 2015, eu estava precisando de um empréstimo para fazer o parto da minha filha. E foi bem estranho, mas eu acho que nada é por acaso. Fui no banco, meu banco... Você não estava com a de correio mais? Não estava mais, estava trabalhando somente na época nessa empresa de seguros. Eu fui pegar o empréstimo no meu banco para bancar o parto da minha filha, que a gente ia fazer com uma equipe particular, e depois o seguro iria reembolsar, mas eu não tinha o dinheiro todo. Então eu fui no banco buscar esse empréstimo e o banco negou para mim esse valor. O que eu estranhei, assim, eu estava empregado, eu tinha um bom salário, eu estava adimplente, não entendi o banco negar para mim esse valor. Mas voltei para o trabalho, era um mês de PL, participação nos lucros, que a empresa ia pagar, e o pessoal teria dinheiro no final do mês, e eu pedi para algumas pessoas, teve um amigo de trabalho que me emprestou o dinheiro no mês seguinte, no dia seguinte, e junto me entregou um contrato de mútuo, né? Aí eu falei assim, quando eu li o contrato de mútuo, eu como empreendedor, eu vi ali uma grande oportunidade. Eu falei, pode fazer empréstimo entre pessoas a juros, que ele me cobrou 1% de juros ao mês. Eu falei, cara, isso não é coisa agiota? Pode isso? Não, lógico que pode, Léo. Isso aí tá no Código Civil, do artigo 586 ao 592, tá lá. Eu falei, mentira. Aí eu comecei a pesquisar, vi que era de verdade, e eu falei assim, cara, vou fazer um aplicativo para permitir que as pessoas façam empréstimos entre si, porque assim como eu estava naquela situação, o Brasil inteiro tem o perfil de tomar empréstimo entre pessoas, né? Não existia nada igual no mercado. Não existia. Teve um cara que tinha tentado em 2010, mas infelizmente não era o time dele ainda, não tinha regulação, não tinha nada. Tem um lance que você foi lá no Banco Central, bateu na porta, não tem uns Foi depois disso, foi depois. Mas que seja. Aí eu peguei, levei pra frente essa ideia, então o nome Mutual vem de contrato de mútuo, né? Daí que vem o nome Mutual, e comecei a estudar o assunto e ver como é que era a questão de empréstimos entre pessoas. Rapidamente vi que fazer através de contrato de mútuo não seria possível e tivemos que seguir com o modelo de financeira, né? Seguir com uma instituição financeira. Naquela época eu procurei tecnologia eu sempre gostei de automatização, o processo da startup anterior, por exemplo, olha como as coisas se encaixam. A startup do reembolso postal do Correio, por exemplo, era toda automatizada. Eu ia mais de 1 milhão de vezes no Correio por dia para atualizar o objeto, para ver se estava atrasado, se estivesse atrasado, pedir reembolso, tudo automaticamente, era robô fazendo. Então, para Mutual, nada menos do que ter tudo automatizado e robô também. Só que não tinha, naquela época, os contratos com os empréstimos nos bancos, era tudo de papel. Eu falei, cara, então eu vou desenvolver essa tecnologia. Então, a Mutual passou um bom tempo, quase 1 ano, desenvolvendo tecnologia. Então, enquanto isso, nasciam outras fintechs e depois a Mutual estava lá e pergunta que eu não quero calar. Eu vou bater nessa bola que acho que é importante. A galera tá olhando isso. Cara, como é que você do nada sai da empresa lá e for fazer um negócio de empréstimo? Como é que você foi atrás da equipe, cara, de tecnologia, né? Você programa? Você é desenvolvedor? Não sou. Você tinha que saber onde é a fonte, pelo menos. Não sou desenvolvedor. A minha formação é tecnologia, mas não sou desenvolvedor. Você achou fácil os caras? Não é fácil. Eu vou falar um pouco sobre isso também. Eu sou gerente de projetos, então isso facilitou para mim. Fora que eu tenho essa capacidade de pegar e tirar do papel, escrever toda a ideia, idealizar e conseguir fatiar e colocar isso para frente, conseguir botar para fora, tá? Então, ser gerente de projetos facilitou. E já ter tentado outras empresas no passado e ter desenvolvido outras plataformas no passado e por ter trabalhado muito tempo no mercado privado, corporativo, implementando os sistemas, etc e tal, isso me ajudou também, tá? A maior dificuldade é realmente você encontrar pessoas capacitadas para fazer o teu projeto. Fato, quando você começa um projeto, você não tem dinheiro, zero. Você tem o seu salário. Então, quer dizer, uma coisa que todo mundo faz é querer dar participação para desenvolvedor. Cara, desenvolvedor recebe, parece que todo mundo que quer montar uma empresa oferece para o desenvolvedor para ele ser sócio. Então, para ele é tão comum receber esse tipo de proposta que para ele não é relevante. Ele não vê vantagem em ser chamado para ser sócio. O dev que ele quer é dinheiro para pagar a conta no final do mês, né? Então, ou você tem dinheiro ou você não tem. Então, o desafio aqui é você realmente conseguir contratar alguém que você possa pagar. E aí cabe um pouco de sorte também, tá? Você conseguir encontrar um desenvolvedor que não vai te abandonar, não vai fugir, etc. É muito comum o desenvolvedor no começo. E terceirizar jamais. Terceirizar não dá certo. Não sei por quê. É uma das questões dos investidores, né? Quando eles falam, terceiro, não gosto. Não sei por quê. O que dá certo é você montar seu próprio time, sua própria equipe. O ideal é você ter 2 pessoas. 2 pessoas. Tá? Uma pessoa só, você vai ter um risco grande. 2 pessoas é o ideal. E quanto mais você cresce o time, melhor fica. Acho que é isso. Mas falando como é que a gente
gente se conheceu, isso é legal. Chegou um determinado momento em que a Mutual começou a crescer, começou a escalar e a gente precisou de grana, precisou de encontrar investidores, né? Eu digo que o empreendedor ele faz o que precisa ser feito e eu precisava encontrar investidores. Então eu abri meu LinkedIn e comecei a buscar potenciais investidores. Quando eu acabei te conhecendo lá, eu falei com você e falei com mais 3.000 pessoas. Então assim, para conseguir um investidor, tive que falar com 3.000 pessoas. Então assim, não é um trabalho fácil. Você tem que ser hunter, determinado, resiliente. Acontece mais de 1.000 problemas, 1.000 dificuldades que vão fazer você desistir, ir para o caminho mais fácil. Ou ainda, o que acontece com todo empreendedor, ele sempre vai querer fugir para uma outra ideia. Ah, não, mas eu tive aquela outra ideia, eu vou tentar. Aí tem um problema, mas cara, eu tenho uma outra ideia, eu vou tentar. E aí ele nunca consegue. Foco. O que dá certo é você, cara, assim, você entra no mar, você tem que mergulhar aquela onda, subir, mergulhar aquela onda e subir, sabe? Levar pancada na cabeça e seguir em frente. Isso foi 2017, se eu não me engano, né? Então já tem aí quase 2 anos, um pouco mais de 2 anos. O que você considera extremamente relevante para um CEO? Foi a característica, assim, dominante? Benevolente. Ser benevolente é você se colocar no lugar daquela pessoa, é você compartilhar conhecimento, é você se ver parte do time e não você, eu sou o sócio, eu sou o CEO, sabe? Eu tô te pagando, você tem que fazer o trabalho. De forma alguma. Eu também sou parte do time, então eu tenho que trabalhar tanto ou muito mais do que você. Então é isso, é você se ver como um único corpo. Isso foi determinante para sair da vala lá, do buraco. Sempre que tivesse no pior momento de vocês. Sem dúvida. Teve momentos muito, muito difíceis em que se o time não tivesse comprado a ideia, a briga junto com a gente não teria conseguido seguir em frente. Então é importante cultura e transparência, é importante passar esse sentimento de estamos juntos no mesmo barco. Isso é o que faz dar muito certo. Eu gosto. É o time comprar junto com você, né? São os espartanos, estão ali na guerra, é isso. É uma guerra. E todo mundo abraçado na ideia, todo mundo abraçado contigo, comprado. Sim. E teve um caso interessante da Mutual que vocês contratavam um serviço de reconhecimento facial, é isso? Reconhecimento de identidade, né? Isso, de identidade e tal, assim. Eu acho que vale a pena você colocar aqui, né? Porque muitas vezes você já tem um negócio legal que está tracionando bem, só que você vê que tem uma dor grande dentro do seu negócio que você contrata um fornecedor. E muitas vezes você pode, de repente, a galera fera em tecnologia, você pode criar algo dentro de casa que pode se tornar um outro negócio, né? E aí surgiu esse novo negócio, acho que vale a pena também comentar. Algo que a gente percebeu é que sempre quando a gente terceirizava a tecnologia, não dava tão certo, a gente ficava engessado, não era tão bom. O que dava muito certo era quando a gente construía dentro de casa. Então a gente estava usando uma tecnologia de um parceiro que estava cada vez mais caro pra gente, a gente estava escalando o negócio, a gente se viu pagando, sei lá, 4 milhões de reais no final do ano e a gente precisava diminuir esses custos operacionais e a gente se desafiou inicialmente a reduzir esse custo. Quando eu me desafiei mais ainda e falei assim, quer saber, eu vou desenvolver essa tecnologia. E aí a gente dentro de casa pegou e desenvolveu aquela tecnologia que a gente pagava antes pro concorrente, né? Hoje é concorrente, mas pagava para aquele fornecedor e hoje a gente tem dentro de casa. E aí ficou tão bom que a gente desenvolveu e a pretensão era só a gente usar, não mais do que isso, mas ficou tão bom o produto em que a gente tomou a decisão, e não foi fácil tomar essa decisão, de colocar esse produto para venda, botar ele do lado de fora, e ele se chama hoje combateafraude.com. Então hoje a Mutual, ela tem uma outra empresa, ela é sócia da combateafraude.com também. Que já está com vários clientes, já está tracionando. Várias fintechs, isso é interessante, tem várias fintechs que usam hoje o serviço da combateafraude.com. Então isso é muito gratificante pra gente, a gente percebe que a gente está indo pelo caminho certo e a nossa capacidade de execução, de foco, né? Porque uma das coisas que a gente pensou muito é que será que a gente não vai perder o foco em montar um squad só para isso, para combate? Poxa, a gente é focado em empréstimo, agora vai abrir uma outra empresa de combate à fraude, será que isso vai dar certo? Então assim, foi uma decisão difícil que a gente tomou. Imagino. E cara, deu muito certo porque a gente apartou completamente, é outro time apartado, outro CNPJ, e deu com outro CEO, assim, é tudo completamente apartado. Você considera que deu muito certo pela oportunidade de mercado ou pelo time? Porque na grande maioria das vezes um negócio desse ia dar errado, ia perder foco nos dois, não ia dar certo, porque a chance é pequena mesmo. Olha, eu vou te falar que os motivos que deram certo foi encontrar o time, montar o time certo, isso foi importante, e montar o time certo é ter as competências que essa empresa precisava, assim como a Mutual tem o time com as competências que ela precisa na combate à fraude também. Então a gente encontrou ali pessoas que têm os skills, as habilidades para essa empresa dar certo, somado o histórico, o background que eu tenho também de combate à fraude, de gerenciamento de projetos, etc. Então eu agreguei também na combate toda a experiência que eu tinha, toda a experiência adquirida também dentro da Mutual. Cara, então assim, foi algo muito bem pensado, não
foi assim, eu vou aproveitar um momento e vou pegar e vou desenvolver. Não foi. Foi muito bem pensado. A gente sentiu que tinha todo o potencial para dar certo, acreditou, colocou e realmente deu certo. Mercadão. É. E agora mais uma visão, se tratando de fintech, desse meio aí financeiro, né? Como é que se enxerga nos próximos, sei lá, 5 anos, essa questão dos bancos, enfim, essa guerra com as fintechs também? Como é que você vê isso? A Mutual dentro do negócio, dentro desse ecossistema? A gente soube que recentemente fez uma captação, né? Sim. Quase Series A aí. Como é que foi? Como é que você enxerga a sua visão e a Mutual dentro desse cenário, né? Acho que primeiro falar um pouco da captação. A Mutual, ela poderia ter ido captar com Venture Capital, etc., mas foi muito estratégico, tendo em vista que a Mutual é uma empresa de empréstimos entre pessoas, o peer-to-peer, a gente optou por fazer uma captação no Equity Crowdfunding, que são pessoas emprestando para a Mutual, né? Como se fosse pessoas para pessoas também. Então, essa decisão foi estratégica, de novo, muito bem planejada, executada. De novo, não foi fácil também, foi porrada, sabe? Como toda startup tem que ser. E a gente acabou captando 4 milhões de reais em 9 dias. Hoje, quem quer seguir pelo mesmo caminho de captação no Equity Crowdfunding, vem perguntar pra gente o que vocês fizeram para dar tão certo, né? E a resposta que eu dou é assim, cara, você tem que ir à luta, fazer acontecer, você tem que, cara, trazer também os investidores, não é deixar somente na mão daquela empresa. Você tem que ajudar aquela empresa que está ali fazendo, corre, né? Todo mundo junto fazendo acontecer. Então, foi um dos motivos para dar certo essa captação e a gente acabou bateu o recorde da CVM captando esses 4 milhões. Sobre concorrência com os bancos, tem algo que a mídia vende e tem a realidade, né? A mídia vende que é fintech briga com banco, banco briga com fintech. Cara, isso não é verdade. Os dois são aliados, são parceiros, ganham dinheiro juntos. Não existe fintech sem banco, tá? Fintech precisa de um banco para operar. Não existe, empréstimo sem banco. Isso não existe. A empréstimo é com um banco mesmo. Tem um banco por trás operando, uma instituição financeira. Então, na verdade, existe um movimento muito forte de parceria. E banco fazendo várias, parceria, né? com fintech. Vão absorver vários, comprar várias, né? Porque as fintechs são mais ágeis, né? Sim. Eu acredito de verdade que não serão os bancos que vão comprar as fintechs. Eu acho que serão venture capitals comprando fintech, ou uma Apple comprando fintech, ou um Facebook comprando fintech, do que um banco comprando fintech, tá? Não sei porquê, eu vejo muito isso. E Mutual para os próximos... Quais são os próximos passos aí que você enxerga depois dessa captação? O que você enxerga por ano que vem, para o começo do ano? A gente fez uma grande mudança agora, que agora a Mutual permite o empréstimo fatiado. Isso foi uma virada para a Mutual. Antes a Mutual era empréstimo de 1 para 1. Uma pessoa, um investidor emprestando para uma pessoa. Ou seja, o Fernão emprestando para o Leonardo 1 para 1. Agora não, agora são N investidores, N pessoas. São 40 pessoas, por exemplo, emprestando para uma única pessoa. Isso foi ótimo, porque permitiu que o tomador, a pessoa que está pedindo o empréstimo, consiga pedir um volume maior de dinheiro, porque a parcela para cada investidor fica menor. Então o ticket médio aumentou. Para a Mutual foi muito bom, porque a nossa comissão também aumentou. Isso foi bom para a gente, nos permitindo investir ainda mais na Mutual e crescer. A gente está indo agora para empréstimo consignado, investindo pesado no empréstimo consignado. Então a Mutual vai começar a lançar agora diversos outros produtos com garantia para entregar para o investidor. Até para explicar para a galera, o cara pode ser um investidor dentro da plataforma da Mutual, né? Então, sim, hoje vocês estão entregando, ou tem uma previsão aí de 300%, 400% de CDI, né? O cara tem de retorno. Hoje a gente está entregando de 15% a 18% ao ano, tá? De retorno, quase 3 vezes o que o banco está entregando hoje. E vocês montam a carteira para o cliente? Sim, a gente monta... Assessores. Tem duas formas. Ou ele entra hoje no aplicativo e manualmente ele escolhe para quem ele quer investir, ou ele entra no aplicativo e permite que a gente monte automaticamente uma carteira para ele, baseada no suitability que ele responde dentro do aplicativo. Sensacional. Sonho da galera da Mutual qual que é? Sonho é o IPO. Já foi o unicórnio. Agora é o IPO. A gente entende que vai chegar lá nos próximos 4 anos. Vocês querem ser reconhecidos como o quê no mercado? A gente quer ser o líder de empréstimos entre pessoas no Brasil. Então a gente é muito focado em pessoa física. A gente quer ser o líder. Hoje já somos o líder de empréstimos entre pessoas físicas e a gente quer manter essa liderança aí nos próximos anos fazendo o IPO. Show de bola, Léo. Mais algum ponto que você acha importante a gente mencionar com relação a esse seu histórico aí, todo esse background que você tem, galera do seu time? Vira e mexe eu vejo, sei lá, pilha de pizza daqui até o teto. O que é isso aí? Aquilo foi o dia do dev, o dia do desenvolvedor. Foi o Vitor que comprou, caraca, um montão de pizza pros caras. Até o teto de pizza, foi uma brincadeira. Cara, o ambiente lá é isso, o ambiente da Mutual é descontraído, é leve. Bateu meta ganha cerveja. Batemos meta. A gente tem um termômetro lá que a gente bate tem a meta da cerveja, a meta da IPO, a meta do... E a gente se diverte. É importante sempre comemorar, sabe, as pequenas vitórias.
vitórias. Se você não comemorar, tu fica cego, parece que você nunca tá chegando a lugar nenhum. Então, Exatamente. é por isso, é importante você deixar claro e compartilhar com o time. A gente tem sempre uma reunião mensal, todo mês a gente tem uma reunião de transparência, onde a gente deixa todo o time ciente, cara, o quanto de grana tá entrando, Números, números tudo. mesmo, tudo, fluxo de caixa. Independente da posição do funcionário. Independente, desde o estagiário ao C-Level. O C-Level tá ali de frente para responder pergunta do estagiário. Eu acho que é isso que faz dar certo. Legal aquele caso que você me contou uma vez, que o cara foi contratado, ele te chamou, pô, Léo, vem ver isso aí. Daí você olhou pro cara, pô, mas você gostou do cara? Gostei, então você vira aí e contrata, cara. Você deu total autonomia pro cara. E isso deu muito certo na Mutual. Na verdade, o que acontece? Lá, a gente não tem um RH hoje na empresa, tá? A gente não tem um RH para contratar. Lá, como a gente funciona por squad, cada squad é responsável por fazer a sua contratação. Então, se você tem squad de score, por exemplo, você precisa de um data science para contratar ou um estatístico, se você tem a necessidade, beleza, manda bala, contrata o cara, sabe? Não precisa passar por uma mega aprovação e etc. Então, o próprio squad vai lá, publica a vaga, eles têm acesso a um software que a gente tem na internet de publicar a vaga. Então, eles publicam a vaga, eles fazem a triagem da seleção, chamam para entrevista, eles fazem a entrevista, no final manda para o administrativo, olha, contrata esse cara aqui, ó, acabou. Então, liberdade total. Liberdade, e tem funcionado. transparência. Testa diversas coisas e funciona. Remoto, por exemplo. Então, a gente tem um time de desenvolvimento que trabalha de casa praticamente. Pode vir para o escritório ou pode ficar de casa. Então, lá a gente trabalha por sprint, trabalha com ágil, com Trello. Então, assim, a galera planeja e entrega. E entrega muito. Os caras são foda. Deu liberdade, o negócio acontece, né? Sem dúvida, acontece. Todos os cursos de gestão, ultimamente, que eu estou acompanhando, fazendo, fala que o contexto ele é mais significativo do que o controle. O controle já não adianta mais e no mundo que a gente vive, ingessa demais. Leozão, obrigado. Eu queria que fosse colocar as características aqui, que eu acompanho o seu trabalho. Seria com certeza essa facilidade de você conseguir colocar as palavras dentro da cabeça do seu time e o seu time tá comprado com você. Isso é admirável, porque faz o negócio acontecer de fato. E uma outra característica que eu acho fundamental também, que para empreendedor é determinante, que é a execução, né? Um alto poder de execução. Cara, é frontline. O cara vai para a linha de frente para tomar tiro mesmo, tomar facada. Isso eu acho fantástico. Eu queria que você desse o conselho matador agora, né? Matador, porque matador do cara. Dá o conselho matador para essa galera. É interessante numa coisa que você falou agora sobre o meu perfil de empreendedor. Falo isso dos meus sócios. Eu sou o tipo de cara, se eu tivesse na primeira guerra civil, eu seria aquele cara com um mosquete que tem a faquinha, que eu saio da trincheira pra sair na frente tomando tiro. Eu sei que eu vou morrer, mas, cara, assim, eu vou matar alguns pra não deixar o time morrer atrás, sabe? Salvar então, outro. alguns do time eu vou salvar ou vou manter o time vivo mais tempo, né? Então, é algo que eu tenho como empreendedor de, cara, sai na frente pra levar porrada e vai lá e manda bala pra preservar o time, sabe? Então, trazendo isso traduzindo um pouco sobre isso. De vez em quando vem alguém e fala assim, Léo, cara, acabou o ingresso daquele evento, eu preciso daquilo. Cara, eu largo o que eu tô fazendo, eu parto pro LinkedIn para achar quem é o CEO daquele evento, conversar com o cara, consigo não só o ingresso, mas eu consigo uma palestra para aquele cara do meu time, sabe? Então, isso já aconteceu nenhuma nem duas vezes. Empatia, né? Cara, então assim, é guerra, sabe? Então eu tenho uma guerra dentro de mim, sabe? De pegar e assim, cara, eu tenho que resolver essa porra. Então quando alguém me entrega um problema, para mim é guerra. Eu tenho que chegar lá e eu tenho que resolver aquela porra, sabe? Então acho que para fechar aí, o que eu colocar como ponto principal não dá para ensinar ninguém a ser empreendedor. Eu acho que ser empreendedor não tem certo, não tem errado. Você não sabe se aquela ideia vai dar certo, se aquela ideia vai dar errado. Você tem que ir lá, tem que fazer. A chance de dar certo é 50% e dar errado é 50%. Então, não adianta, será que essa ideia vai dar certo? A ideia é legal? Eu falei, eu posso achar que a ideia é uma merda, cara, mas se você executar e dar certo, então, cara, você tem que ir lá e tem que fazer. Tem que fazer, é isso. Você, sem medo de errar, cara, vá lá. É algo que eu, de vez em quando eu dou uma palestra para outros empreendedores, não tenha medo de incomodar, seja chato, sabe? Peça ajuda, sabe? Você tem que ir lá e incomodar mesmo. Você está precisando de ajuda, mas vá falar com um especialista, não vá falar com qualquer um. Então, você tem um problema sobre legislação, por exemplo, o cara vai buscar ajuda no melhor advogado. Mesmo que você não tenha dinheiro para pagar ele, incomoda ele, cara. Seja chato, vá lá, bate no prédio dele, bate na sala dele. Cara de pau. Ajoelha, cara, no milho e fala assim, cara, preciso de ajuda, cara. Eu não tenho dinheiro, mas, cara, porra, me ajuda aqui, sabe? E aí... consegue as coisas. É isso. Né? Você tem que ir lá e tem que dar o sangue. Show de bola, irmão. Parabéns pelo trabalho. Eu não tenho dúvida que é só o começo de uma longa caminhada aí, Mutual. Agora combate à fraude também. Galera, obrigado. Leozão, valeu, obrigado cara. pela visita. Tamo junto. Vamos pra cima, irmão. Vambora. Valeu, pessoal. Obrigado.